Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações dos dois lados da vida. Meu nome é Wilce, médium, expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. O último domingo de cada mês representa para nós, aqui da Casa de Ramatiz, um momento muito importante. É o momento em que nós podemos homenagear, agradecer aqueles irmãos que caminharam conosco na matéria e que já retornaram à pátria espiritual. É um momento de agradecimento pelas trocas, pelo aprendizado, pelo caminhar de mãos dadas. Por isso, esse último domingo de cada mês representa muito para nós. Para que haja maior possibilidade de pessoas participarem desse encontro, a nossa casa realiza também essa prece virtualmente. Agora pedimos que todos fechem seus olhos, independente de onde estejam, a fim de que possamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus, Pai, de amor e bondade, aqui nos encontramos reunidos, a fim de que possamos, Senhor, criados por Ti, agradecermos a oportunidade de vida e, dessa maneira, buscarmos esclarecimentos para que a Tua infinita justiça e misericórdia encontrem abrigo nos nossos corações, a fim de que possamos entender a realidade da vida. Que Teus mensageiros de amor e caridade, Pai, possam nos inspirar, nos orientar, para que possamos trazer realmente aquilo que será considerado para nós a oportunidade de verificarmos o quão grande, como dissemos, é a Tua misericórdia para com Teus filhos. E assim, em Teu nome acima de tudo, pedimos sempre a proteção para o nosso trabalho e a permissão para dá-lo por iniciado, dizendo juntos do fundo do nosso coração, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa espiritualista universalista. Seguimos Jesus, Kardec e Ramatiz. Por isso, o nosso símbolo é a cruz e o triângulo. A cruz representando os ensinamentos ocidentais e o triângulo representando os ensinamentos orientais. E assim, Ocidente e Oriente unidos num só pensamento buscam cada vez mais conhecer a realidade da vida. Em nossa casa, nós temos uma mesa onde estão colocados os nomes das pessoas que homenagearemos hoje. Se por acaso você não teve a oportunidade de colocar o nome, não precisa se preocupar. É só mentalizar, porque a nossa prece intercessória chegará até eles através do apoio, do sustento dos amigos espirituais. Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece intercessória para esses irmãos. Deus Pai, te pedimos também por esses irmãos que vamos homenagear e agradecer hoje pela caminhada. Que eles possam, como nós, Pai, receber o pão da vida e a água que matará a sede de cada um deles, na busca daquilo que realmente representa, nesse momento, o que significa melhor para cada um deles. Ajuda-nos, Pai, a entendermos essa realidade, porquanto dessa maneira contribuiremos para que eles também o entendam. E assim, em Teu nome, agradecemos e te pedimos por ele. Graças a Deus. O nosso trabalho funciona da seguinte maneira. Nós temos duas mensagens, uma que será lida por mim e a outra que será lida para nossa irmã Rosa. Depois das mensagens, teremos um momento de canto. O canto ajuda como participante de nós podermos vivenciar os nossos sentimentos e nossas emoções, porquanto, através das notas musicais, dos acordes que emitiremos, nós estamos tendo possibilidade de vivenciar esses sentimentos e emoções de uma maneira mais profunda.
E ao emanarmos essas vibrações, os amigos espirituais que conosco trabalharão então os cromos coloridos. Daí a nossa cromoterapia psíquica. E cada um de nós receberá de volta, de acordo com aquilo que emanarmos, a vibração necessária para a força, para a coragem, para a vida em nossos corações. Depois do momento de canto, teremos então um momento de sensibilização que será feita pela nossa irmã Rosa. Depois do momento de sensibilização, teremos então a nossa prece final em relação ao nosso trabalho de hoje. A nossa primeira mensagem vai nos falar a respeito de metamorfose, a respeito de transformação. Todos nós buscamos a felicidade e nós já recebemos muitas informações a respeito do que seja felicidade em versos e prosa. Nathaniel Hawthorne, um escritor norte-americano, nos diz o seguinte: a felicidade é como uma borboleta. Está sempre além do nosso alcance, mas, se nos sentarmos em silêncio, ela pode pousar em nós. A mensagem de hoje, como dissemos, vai nos falar justamente a respeito de transformação, de mudança, de busca de esclarecimentos a respeito daquilo que colocamos antes como sendo o porquê da vida. Leon Denis nos diz o seguinte, que nós, ó irmãos, vocês trazem faculdades não cultivadas. E essas faculdades que nós não cultivamos podem se fazer presente através dessa metamorfose da busca do conhecimento de nós mesmos. Nossa mensagem é baseada no livro de Humberto Holden, Por que Sofremos, e intitula-se Morte Parcial, ou seja, a morte voltada para as coisas materiais e a vida integral, a vida que nós podemos vivenciar nas alturas. E ele começa da seguinte maneira: quando uma dessas lagartas, que vivem nas hortaliças ou nas árvores, se aproxima do termo da sua existência larval, deixa de comer e torna-se triste, melancólica e como que pensativa. E parece que vai morrer. E, de fato, a larva morre em certo sentido. Morre aquele ser primitivo e informe. Morre a forma externa, mas não morre o conteúdo interno. Este se prepara para uma nova existência, para a vida perfeita e definitiva. E para que possa nascer este ser definitivo e perfeito, é necessário que morra o ser provisório e imperfeito. A lagarta, então, é tomada de melancolia e de pensamentos. A melancolia, ela instala-se sem pedir licença. É um estado de tristeza profunda e que muitas vezes nos leva ao abandono, ao deixarmos que ela tome conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E aí a lagarta também fica como que pensativa. Por que será que eu estou passando por isso? Por que será que essa realidade se faz necessária para que eu, uma borboleta, possa realmente vivenciar aquilo que me foi prometido? E parece que nesse momento a lagarta acha que vai morrer. Mas nós sabemos que não é isso que acontece, porque a larva, em certo sentido, ela vai deixar de existir. Mas aquele ser primitivo e informe só perde a forma, porque o seu conteúdo interno, aquilo que ela conquistou,
isso não vai morrer. Isso vai ficar por todo o sempre. Por isso, a necessidade de aferirmos sempre como está o nosso conteúdo interno. O conteúdo externo, ele é visível não só para nós, mas como também para aqueles outros que conosco caminham. Mas o conteúdo interno, esse demanda muita busca, muita responsabilidade, muita busca de conhecimento de si mesmo. E para que possa nascer, possa ser definitivo e presente, é necessário que morra o provisório e imperfeito. E ele continua: morrer para viver não é só uma máxima do Evangelho, é também um postulado da natureza. Morrer em parte para viver plenamente. Chegada ao ocaso da semivida, na véspera de uma plenivida, ou seja, a lagarta ainda está naquele momento em que não tem condições de libertar-se e voar, e sair do seu ponto onde só pode enxergar aquilo que está à sua volta. A plenivida dá a ela, como borboleta, a oportunidade de vivenciar os espaços siderais, a oportunidade de voar para outros campos. Retira-se a lagarta do cenário cotidiano e procura um cantinho sossegado. Ali, suspendendo-se debaixo de um galho, à espera da ressurreição e da vida futura. Ela procura sai do dia a dia, daquela zona de conforto, e procura algum cantinho sossegado, para que possa aplainar o seu caminho, para que possa realmente sair do casulo, voar em direção à compreensão do que seja aquela situação que ela está vivenciando e aquela que poderá vivenciar, ou seja, trazendo para nós, procurando vivenciar a compreensão do que seja a necessidade de caminharmos, ora aqui na matéria e ora fora dela. E ele continua: dentro de poucos dias desaparece a forma de larva e aparece algo de indizivelmente belo, artístico e misterioso, a crisália. Não, nesse momento, nós devemos sempre lembrar-nos que não devemos apenas arrependermos-nos daquilo que não fizemos, mas procurarmos, quem sabe, nos arrepender daquilo que poderíamos fazer e que não estamos buscando fazer, daquilo que nos levará a realmente a sairmos da condição de lagarta para vivenciarmos a condição de borboletas. E ele continua: a julgar pela aparência, o inseto sofre com esta metamorfose. Dentro de poucos dias, ao desaparecer a forma de larva, aparece o belo. Mas a lei da natureza, que a todo o estado superior preceda, um período de relativo aniquilamento, e quanto mais perfeito é o ser, e quanto mais gloriosa a sua definitiva vida, tanto mais profunda é também a sua metamorfose. Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade, Luvinha de Luz, o seguinte: a metamorfose é irreversível. Depois que voa, a lagarta jamais volta a rastejar. Depois que buscamos esclarecimentos, jamais tornaremos àquela condição do indivíduo que não compreende a realidade da vida. Depois que voa, a borboleta jamais volta a rastejar. São ciclos que foram cumpridos e que ficam para trás. E ele continua: o homem que, ainda ocupado pelas suas coisas efêmeras materiais, esse ainda é
como a lagarta, mas o homem, iniciado do espírito, é como a borboleta. A melhor trabalho que nós possamos realizar é o trabalho de construção de nós mesmos. Nós somos pequenos mundos ainda frágeis. E dentro dessa fragilidade, cada um traz a sua tarefa, a sua lição no seu processo de evolução. Deus, no seu quadro divino, nos permite vivenciar a vastidão do universo. Nós ainda usamos pincéis para formatarmos o nosso quadro. E, às vezes, as tintas, as cores que utilizamos são aquelas cores mais apagadas e não aquelas brilhantes, para que nós possamos utilizar o pincel da melhor maneira possível. É necessário que nós entendamos o que significa o firmamento, o que significa a realidade da criação da vida. Dentro do processo de lagarta para borboleta, há um tipo de borboleta há um tipo de lagarta, vamos dizer assim, que não se alimenta de folhas, ela já se alimenta de flores. Nós também podemos nos alimentar de flores que nos sustentam no alimento, na busca da compreensão da realidade da vida. E aí a gente se questiona, será que a borboleta tem saudade de sua fase de lagarta? Será? E aí a gente pensa o seguinte, quando chega a saudade, uma pergunta nos surge. O que será que acontece com as lagartas que são ditas que morreram? Aí a gente se lembra da realidade da vida. A morte, como nós a entendemos, não é a realidade. É o dar a oportunidade de nós caminharmos em outros planos, onde o quadro divino começa a não ser feito apenas com pincéis, com cores turvas, com cores temerosas, com cores ainda erradicadas da falta da compreensão da realidade da vida. E a gente continua e pergunta. Aí eu me lembro que elas, as lagartas, assim como aqueles que retornaram à pátria espiritual e que conosco caminharam, eles só mudaram de forma. É como as pessoas que a gente ama e se vão. Antes, elas estavam presentes em nossas vidas. Agora, suas vidas estão presentes em nós. Lembrando sempre aquela frase da Adela Pato, que nos diz que a memória ama fica eternizado. Os momentos que vivenciamos com os irmãos que retornaram à pátria espiritual jamais serão apagados. Eles podem ser momentaneamente esquecidos, mas eles estão lá guardados. Sejam quais momentos nós tenhamos vivenciado, o importante é que eles serviram de aprendizado, de apoio, para que nós possamos realmente vivenciar a borboleta que existe dentro de nós, aquela que pode antecipar a sua liberdade, aquela que pode caminhar por muito mais distante, compreendendo sempre a realidade da vida. Eu li uma historinha muito interessante de uma avó para sua neta, tentando explicar a realidade da vida. E ela dizia o seguinte, que a nossa vida é como se nós estivéssemos entrando num ônibus para caminhar. Em determinado momento, pais, amigos, companheiros que estão no ônibus precisam descer dele. E nós continuarmos nesse ônibus. Cada um tem a sua estação para descer do ônibus.
Um dia, nós também precisaremos descer desse ônibus, mas, por enquanto, permaneçamos nele, com a certeza de que tudo aquilo que nós procurarmos direcionar a esses irmãos que retornaram à pátria espiritual através da sinceridade de uma prece para que eles possam buscar a caminhada da melhor maneira possível, é o que nós podemos fazer. Muita paz, obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que a luz e a paz, a certeza do amor de Deus estejam sempre presentes. A nossa irmã Rosa vai agora continuar a prece do dia de hoje. Graças a Deus. Bom dia, queridos irmãos dos dois lados da vida. Meu nome é Rosa e sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz. Estou aqui com vocês para dar seguimento à nossa prece, já iniciada pela nossa querida Wilce, que nos trouxe tantas informações importantes, né? E eu trouxe para vocês hoje aqui um texto, que eu não tenho o autor, mas eu achei um texto bem pertinente para a gente aqui, para o momento atual, tá? Ele vem assim, dizendo no cabeçalho dele: sejamos um recanto de luz, um recanto de paz e de esperança. Daqui a gente já analisa assim, sejamos, né? É uma escolha que nós vamos ter aqui de ser esse recanto de luz, de paz e de esperança. E capacidade também, né? Porque muitas vezes nós queremos ser, mas ainda não estamos preparados para isso, né? E ele inicia esse texto assim: quantas pessoas caminham desoladas e sós. Nós vemos na nossa sociedade hoje quantas pessoas estão sozinhas, não é? No meio da multidão, com muita gente, mas as pessoas estão sozinhas, né? Andam e sentem que seus passos as conduzem a lugar nenhum. Perderam há muito o endereço da esperança. Diante desse quadro, nós podemos ser um recanto de luz, convidando as criaturas a esse suave reconforto, né? Então o texto está dizendo para a gente que eu posso ser um instrumento de Deus, um instrumento de luz, um bom instrumento nesse momento, dependendo de mim, né? O que eu trago para que eu possa ser esse recanto, né? E ele segue com essa informação. Podemos cultivar na intimidade um jardim de flores e luzes e espalhar bênçãos de esperanças. Podemos ou não ser a madrugada sorridente que traz consigo a melodia dos pássaros anunciando o alvorecer. Eu posso ser ou não. Eu escolho, né? Os nossos amigos espirituais, a todos os instantes, né, eles dizem que nós podemos escolher, que nós devemos analisar, que nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Veja como é importante aqui. A vida continua, sabemos que ela continua, mas nesse estágio em que nós estamos, esse estágio de desenvolvimento espiritual, vivenciar a vida continua, quando desencarna algum ente querido nosso, ainda é difícil. A dor ainda bate, a aflição bate, e nós ficamos muito tempo ainda para conseguir entrar num processo de reequilíbrio. Exatamente porque nós não vivenciamos essa vida continua. Nós achamos lindo, mas não vivenciamos ele. E ele continua: podemos emitir uma frase de otimismo ou apenas uma palavra de fé, que restaure ou amenize a falta de confiança no futuro. Eu posso, naquele momento, dar uma palavra boa, né? Uma boa palavra, apenas ouvir, mas eu me preparei para isso? Ou eu vou ficar melhor calado, porque aí eu não formo mais confusão do que já está naquele momento?
É uma análise que nós devemos fazer de nós mesmos. Mas existe esse convite. Possamos ser esse recanto. E ele segue, um diálogo amigo capaz de induzir ao reequilíbrio e à serenidade. Sejamos esse recanto tranquilo. Devemos semear flores de compreensão, de doçura e de esperança. Por que cantar o fim, né? Se o que existe é a imortalidade. Por que propagar o fim, né? Porque nós temos dia marcado para comemorar o que terminou, né? O que foi não vai voltar mais, né? Por que nós comemoramos isso? Mas a sociedade comemora. Mas e aí? A sociedade faz 1000 coisas. Você faz tudo que a sociedade faz? Então nós precisamos começar a modificar esses nossos comportamentos para que a gente consiga realmente galgar o outro degrau. Para que a gente possa ser esse recanto. E ele continua aqui, existir significa ter vida. E essa pulsa na intimidade de cada um de nós como um convite de Deus. Quem percebe a vida como uma oportunidade constante de aprendizado, de progresso, jamais deixará de possuir objetivos e confiança naquele que sabe e nos acompanha sempre. Não existe progresso sem a vida futura. Não existe progresso sem encarne e desencarne. Nós precisamos desses ciclos para que a gente possa fazer essa jornada. Ela ainda não é natural para a gente, mas na nossa jornada ela é natural. Ela não é natural para a gente, que ainda encara tudo isso, às vezes até como um castigo. Ele foi embora porque Deus quis assim. Não é bem assim, né? Nós voltamos para casa na hora que precisamos voltar para casa. A verdade é essa. Agora, se estamos preparados para voltar para casa, são outros 500. Nos preparamos? Cadê a nossa responsabilidade no nosso viver? Daí, os nossos amigos espirituais nos perguntaram o que nós fazemos com o nosso tempo, né? O que nós fazemos com a nossa vida, como é que nós, né, nos apresentamos, né, no nosso dia a dia. Né? Cadê isso? O medo ainda está no fato da gente não viver, da gente não ter construído tudo que nós achamos que devemos construir. Então, a gente sempre diz que não está na hora. Ele segue aqui para encerrar. Esmorecer, jamais. Mas diminuir os passos, né? Procurando forças, procurando nos reestruturar, porque às vezes pegamos um caminho que não deveria ir, precisamos retornar. Então, dentro disso tudo, a confiança, a fé, a humildade faz parte dessa caminhada, para que a gente possa ser esse recanto de luz, de paz e de esperança. Né? E diz assim, para que a gente possa fazer essa estrutura, precisamos no dia a dia ter um bom ânimo, é o que Jesus falava. Né? Mas o que é ter um bom ânimo? Né? Como é que eu faço para ter um bom ânimo? Que bom ânimo é esse que Jesus falava, né? Que ele diz lá no Evangelho de João, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, quer dizer, nele, no que ele traz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como você pode ter um bom ânimo? Ele está falando do Espírito, né? O Espírito, a cada dia que ele desperta mais, né? Que ele passa a tomar conta realmente do nosso caminhar, que ele passa a ser muito mais espiritual do que material, esse ânimo vem, porque nós vamos enxergar a verdade que nós necessitamos. Nós vamos ter o alimento que
que realmente tira a gente da subnutrição. A maioria de nós é subnutrido espiritualmente, né? Temos sede e fome o tempo inteiro. E somos arrogantes, andamos com o evangelho e dizemos, aqui está o evangelho. Aqui está o evangelho, né? Mas e aqui? O evangelho está aqui, o evangelho está nas suas atitudes, o evangelho está no seu desenvolvimento. Como é que é? Como é que você faz? Aí a gente vai lá, né? Para o Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho, ao final do dia, ele fazia uma análise dele mesmo, né? Aonde a análise de Santo Agostinho não era eu quero, né? O que é bom para mim? Porque possivelmente o que eu quero me levará à derrota. Porque eu ainda não tenho capacidade de perceber integralmente. Eu leio muito, eu faço muita coisa, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muito tudo. E vivência você tem? Você enfrentou a você mesmo? Porque enfrentar o outro é fácil, né? Apontar o dedo para o outro é fácil, né? Você enfrentou a você mesmo? Então, tudo isso nos leva a ter uma vida mais rica, e nós passamos por esses momentos de aflição, inclusive da morte, entre aspas, do desencarne, de uma maneira mais branda. Não sem sofrimento ainda, mas sem desespero. Nós já conseguimos encarar que não acabou, não. Aqui, esse meu amigo que estava reencarnado comigo aqui, ele precisou voltar para casa. Vamos torcer para que ele tenha vitórias. Quando é que vamos nos encontrar? Como é que vai ser isso? Eu não estou atrelada a ele, nem ele está atrelado a mim. Ele precisa viver, ele precisa crescer, assim como eu. E tudo isso, minha gente, com muito amor. Eu acho que a gente, sem esse amor, sem esse respeito pelo próximo, nós não podemos exigir respeito por nós. Nós precisamos realmente, né, fazer um preparo para que a gente possa desabrochar aquela flor que vai brotar aonde Deus colocou ela. Não, eu estou esperando outro solo lá. Mas Deus te plantou aí, sementinha. É aí que você tem que brotar. Para que a gente seja uma sementinha vitoriosa, né? E agora, o que nós vamos fazer? Cantar. Cantar. Trazer muitos cromos coloridos, muita energia boa para esse nosso trabalho. Fiquem em paz.
E agora nós chegamos naquele momento esotérico, né? Aquele momento da nossa prece, de reflexão, de meditação. E eu peço aos senhores que aí de onde vocês estão, fechem seus olhos e através do pensamento se coloquem numa estrada bem bonita. Uma estrada florida, muitas flores, cada uma de uma cor, cada uma com seu perfume. Dos dois lados da estrada existem muitas árvores. E essas árvores mantêm o frescor, mantêm uma temperatura amena nessa estrada. Pássaros, cada um com seu cantar, cada um com uma plumagem, desfilam por essa estrada, voando, trazendo beleza, trazendo harmonia. E nós estamos nessa estrada caminhando, pensando, perguntando a Deus, não é? Por que esses momentos tão difíceis, que nós ainda nesse patamar espiritual que nós estamos, não conseguimos ainda entender. E se tentamos ainda entender, temos dificuldade de não sofrer, né? De sentir a falta, de saber o porquê. Não teria uma outra forma que Deus poderia fazer que não doesse tanto. E nós olhando aqueles bancos de jardim colocados perto de cada árvore, aceitamos um convite da natureza de nos sentarmos ali para conversarmos com Deus. E ali continuamos nossa conversa com Deus. Várias pessoas passam por essa estrada, mas a única coisa que nós realmente percebemos, prestamos atenção, é nesse sentimento, né, que nos aprisiona nesse momento. E ficamos ali conversando com Deus, aguardando que Ele nos diga alguma coisa que vá nos trazer um alívio, que vá nos trazer um momento com menos dor. E nem percebemos a aproximação de alguém. Esse alguém se aproxima de nós, fica do nosso lado, em pé, e nós nem percebemos. Continuamos ali em nossas perguntas, como sempre fazemos durante a nossa jornada. Nós não olhamos à nossa volta, nós ficamos presos dentro de um círculo de dor e não queremos sair desse círculo para que a gente possa observar como essa dor pode ser resolvida, como ela pode ser amenizada. E essa pessoa que se aproximou de nós fala conosco: que saudades eu estava de você. Quanta saudade, você está aí dizendo que você sente saudades, mas o que você não sabe é que nós aqui desse lado da vida também sentimos saudade. E nós olhamos e vemos o nosso ente querido ali, todo limpo, arrumado, com a roupa que ele mais gosta, com o cabelo penteado do jeito que ele gosta. Olhamos para os olhos dele e vemos vida. Vemos uma renovação que era impossível acreditarmos que poderia existir. Ouvíamos falar, mas entre ouvir falar, não é? Saber, presenciar, são etapas diferentes. E mais uma vez nosso ente querido nos convida a um abraço. E nós nos levantamos e o abraçamos. E percebemos que o abraço é o mesmo, não mudou nada. O cheirinho do nosso ente querido é o mesmo. O sorriso é o mesmo. As dúvidas dele são as mesmas, porque ele senta para conversar conosco e percebemos que ele ainda tem dúvidas, ele não mudou em nada. Ele apenas diz: eu não morri,
Eu continuo vivo, só que em um outro ciclo de vida, em uma outra dimensão, em uma outra zona de desenvolvimento espiritual. Vamos nos encontrar todas as vezes que Deus permitir. Só com a concordância dele. Porque não podemos nos prejudicar. Eu não posso prejudicar você, nem você pode me prejudicar. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu quero apenas que você queira viver, queira fazer diferente na sua vida, assim como eu também preciso fazer. Precisamos caminhar para no futuro, quando nos encontrarmos, nos reencontrarmos, tenhamos algo de positivo para contar um para o outro. O que eu te desejo é o melhor, porque sei que é isso que desejas a mim. Mas veja, o nosso encontro hoje é breve. Tenho amigos e ele aponta para um portal, ele diz, eu tenho amigos que estão ali me aguardando e eu preciso ir com eles. Eu preciso ter disciplina. E os nossos encontros serão sempre assim. Mas eu quero te ver se renovar. Eu quero te ver traçando projetos e metas como você sempre fez. Porque não é a minha ausência material que vai fazer você desistir de viver. Muito pelo contrário. Eu gostaria de vencer desse lado e ver você vencer desse outro lado também. E meu ente querido me abraça mais uma vez, cheio de esperanças, cheio de alegria, porque ele tem certeza que hoje ele tem respostas. Ele diz assim, até breve. Até breve, e esse breve é breve mesmo. E ele caminha para aquele portal, abraça esses amigos que alguns eu reconheço, outros não, e atravessa. E esse portal se fecha. E eu fico ali naquela estrada, pensando, ainda refletindo durante um tempo, e eu sinto o chamado, eu sinto que é hora de retornar ao meu dia a dia. E através do meu pensamento, eu volto a esse meu dia a dia, cheia de esperanças, nessa vida futura, cheia de esperanças nesses projetos, cheios de esperança nessa renovação. E é assim que deve ser o nosso dia a dia, de esperanças, de renovação, de confiança. E agora vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Graças te damos, Pai, por esses momentos de paz, de ternura, esses momentos de socorro que recebi. Que eu possa ser merecedor a cada dia, Pai, de momentos maiores, de participar mais desses momentos, porque sei que Tu estás comigo e que eu preciso estar contigo. E assim é que nós, aqueles Teus filhos de sempre, dos dois lados da vida, te pede a devida permissão por dar por encerrado a nossa prece, o nosso encontro da manhã de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Fiquem em paz. Até breve.